Buongiorno! Buongiorno. Chegamos em Roma ontem, depois de, sei lá, 2 dias de estrada. E a gente já saiu de casa, a gente está aqui na frente do Panteão agora. Então a gente vai entrar ali agora para dar uma olhada ali dentro. Informação sobre o Panteão, ele é uma igreja, ele é o templo mais antigo de toda Roma e o mais bem conservado. E ele é uma igreja hoje em dia, então assim, tem regras de igreja para entrar. A gente tá de par de vaza, Olha só. porque eu tive que botar calça e manga curta. Normalmente eu só uso shorts, né? É. Porque não pode mostrar o ombro nem o joelho. Nem homens, nem mulheres. E não pode usar chinelo. Eu tô de sandália aberta, daí vamos descobrir, mas acho que pode usar. Vamos tentar descobrir, tem muita gente que na volta também de saia, de bermuda. Eu acho que a regra não é tão enforçada, assim. E a gente tá a 4 minutos aqui, o nosso hotel fica a 4 minutos do Panteão a pé. Então o nosso plano é entrar no Panteão, botar com essa roupa aqui e vai fazer 30 graus de tarde, então a gente vai voltar pro hotel depois e botar uma roupa mais fresca pra continuar passeando por Roma. Então vamos lá. Aqui dentro do Panteão estão enterrados várias personalidades italianas, né? Lá atrás é o túmulo do Vittorio Emanuele II, o primeiro rei da Itália. Aqui do lado está o túmulo do Rafael Santi, que é Rafael, né? Um dos maiores artistas da Itália. Aqui na minha frente está o túmulo da pessoa mais importante da história da Itália. Ó. Não o Humberto I, que foi rei da Itália, não. A esposa dele, a rainha Margherita de Savoia, que para quem não sabe, é a pessoa responsável pela invenção simplesmente da pizza Margherita. Saindo agora do Panteão. E assim, negócio de vestimenta é bobagem, assim, não acreditem. O pessoal, todo mundo aqui de vestido curto, saia curta, short, mini saia, saia com. Curtíssimas roupas. Saia com fenda. A funcionária dentro ali tava tipo de regata cavada e short, sabe? Então, assim, ó, nada a ver, sabe? Então, assim, venham com a roupa que vocês tiverem, não se preocupem com isso. A outra coisa sobre o que eu achei, o lugar é magnífico ali dentro. É o prédio mais antigo ainda inteiro de Roma, tem mais de 2000 anos esse prédio aqui. Então, assim, é um lugar que vale muito a pena visitar, sim. Muito bonito, mas eu acho que não vale a pena vir aqui e ficar 1 hora na fila para entrar. A gente veio de manhã, 9 da manhã, logo que abriu, fila nenhuma, muito tranquilo, a gente só entrou, mas eu já vi gente falando que já assim, chega a pegar fila quilométrica, tanto é que olha só, aqui o caminhozinho para pegar fila é todo dobradinho, porque com certeza tem uma fila grande aqui em algum momento do dia. Então tentem vir cedo para poder entrar sem pegar fila, que daí vale a pena. Eu acho que ficar 1 hora na fila aqui dentro, para ficar 10 minutos ali dentro, não vale a pena não. Agora vamos passear um pouco mais aqui por Roma, provavelmente trocar de roupa, né? Botar uma roupa mais fresca. E aí a gente fala mais tarde. Essas ruazinhas aqui bem no centro de Roma são todas bem pequenininhas assim. De pedra. Então assim, os carros passam bem apertadinhos já, bem complicado. Lascando assim no teu pé. Lascando no teu pé, tem que ter cuidado, assim, porque a gente foi atravessar uma esquina e é muito estreito, tu não vê, né? Enquanto quando a gente pisou na esquina, assim, vem um outro carro. E aí o cara parou na hora. O pessoal tá bem ligado, eu acho, aqui. Bom, né? Porque os turistas estão distraídos normalmente. Agora a gente tá caminhando até a Fontana di Trevi pra tirar umas fotinhas lá. Tomara que não tenha 1 bilhão de pessoas quando a gente chegar. Vai ter 500 mil. Chegamos aqui na Fontana di Trevi, gente. A gente, todos os turistas do mundo. Não sei quanta gente tem mais ou menos, mas conversando por cima. 2000? Não sei. É bastante. É muita gente. Assim, mas Espaço pequeno, tem gente, mas a fonte, como vocês podem ver no fundo, a fonte é linda, assim. É muito legal, ótimo lugar. O principal lugar para tirar foto, eu acho, em Roma. Mas muita gente. Mas dá pra tirar foto boa, a gente tirou umas fotos bem boas. Principalmente porque ela tem vários níveis, como se fosse um anfiteatro, né?
Então consegue subir mais de cima, mais de baixo, conseguir uns ângulos bons. Desse ano que a gente tá aqui, por exemplo, é um ângulo muito bom. Ó. A gente consegue ficar quase sozinho com a fonte aqui, né? Pra tirar lá embaixo sozinha tem que madrugar. É, lá embaixo, ó. Tô vendo lá, ó. Onde o pessoal tá lá é mais difícil. Mas dá também. Se esperar, se tiver paciência, acho que consegue. Aqui no entorno da Fontana de Trevi, muita lojinha de roupa, de souvenir, de tudo que é coisa, assim, banquinha. Eu só não sei se é barato ou não, né? Porque é a primeira lojinha de roupa que a gente visita, né? De lojinha de souvenir que a gente visita. Então não sei se o preço é bom pra Roma ou não. Mas tudo que é €1, né? A gente achou imã com €1, né? É, não vai ser mais barato que isso. A gente né, não naquele achou lugar. por menos de 3 em Santo Emiliano. Em Florença. Florença, isso. Então acho que é barato. Não sei, não vai ser menos de €1 em lugar nenhum, provavelmente. Não acha por menos de €1. Não, é. Então acho que é justo. Uma coisa pra vocês saberem aqui em Roma é que toda a cidade tem essas fontes de água aqui e água potável. Então você pode ficar só andando com a garrafinha, ó. Encher aqui. E é fresquinha, geladinha. Boa? Boa, boa. E, nossa, é melhor do que a que veio na garrafa. E é de graça, que a gente pagou aqui, pagou €2 nessa garrafinha. A gente falou que a gente não ia achar imã de geladeira mais barato que €1, olha lá, 90 centavos. 12 por 10. Sim. Quanto é que... Eu gostei desse aqui. Qual? Ah, eu gostei desse. Ah, a gente tinha visto esse. Agora a gente tá vindo aqui numa feirinha de rua, tipo uma feira mesmo, assim. Artesanato? Eu acho que tem artesanato e eu acho que tem comida também. Talvez seja mais de comida do que de... Eu não sei, vamos lá ver. Eu acho que é tipo uma feira, sabe? Feira? Sim. Feira orgânica, essas coisas assim. Que é o Campo di Fiori, que é uma feira famosinha de Roma, assim, tem todos os dias da semana numa praça. E a gente tá indo lá conferir. Talvez a gente coma alguma coisa lá, mas a gente também já passou por um restaurante ali que eu tinha lido sobre na internet, que é uma salumeria. Salumeria é um lugar que vende salame, se vocês não entenderam. E dizem que esse lugar tem o melhor carbonara de Roma. Então a gente quer provar, né? Carbonara é uma massa romana, então a gente quer experimentar a melhor massa de melhor lugar para comer a massa. Eu ia comer carbonara em San Gimignano, né? Sério, tá diminuindo. Daí quando ele falou, não, Roma tem a melhor carbonara, então vou comer em Roma. Carbonara, ela foi inventada em Roma, né? Então a melhor carbonara tem que ser daqui. Então vamos comer aqui. Então, gente, esse Campo di Fiori aqui é praticamente um mercado público a céu aberto, assim, no meio de uma praça. E aí tem sabe, comida, vegetais, coisas para turista também, óleos, vinagre, essas coisas assim. Só trazendo microfone? Muito souvenir, né? A gente comprou vários souvenirs aqui. Vamos da Itália de comprar tudo já A aqui. gente comprou todos aqui, valeu a pena. Aqui, tem uma banquinha aqui que era tudo por €1. E tem todo tipo de coisa, assim, imã de geladeira. Porta-retrato com moldura da Itália. De tudo, assim. Então, vale a pena. Tem roupa aqui pra vender também, tem joia. De tudo um pouco, assim. É bem um mercadão a céu aberto no meio da cidade. Agora a gente tá voltando pra onde a gente tava, porque a gente vai comer aquela carbonara naquela salumeria lá pra ver qual que é. Então, a gente tentou, não deu. Aqui é o lugar, tá? Mas assim, a gente entrou ali, perguntei, ela falou já tá lotado pra hoje, tem que reservar online. E não A gente achou estranho porque não tem ninguém, são todas as mesas vazias. Tem mais de 10 mesas. E agora é 12:03. Então, tem que reservar online. Então a gente vai tentar reservar pra vir aqui um outro dia comer essa carbonara, porque vai ser tudo isso mesmo. Deve ser, né? Se tá cheio, deve ser boa assim. Então a gente vai só procurar algum outro lugar por aqui pra comer agora. Eu vou pedir uma espaguete amatriciana. Eu não tinha comido espaguete ainda porque todos os lugares era fettuccine, né? Não, era tipo pisse Pisse. ou aquele outro lá que eu não lembro o nome. Penne, mas espaguete mesmo. E tipo, a ideia assim que tu tem da Itália, aqueles pratão de espaguete com molho de tomate, né? Mas ainda também quero pegar outro dia a bolonhese. Macarrão assim, ó. Com um molho de tomate, carne moída assim no meio e um queijinho ralado assim na ponta. É isso que eu quero. Quero fazer uma denúncia. Que a gente comeu um prato desse tamanho e o Rodrigo quer me obrigar a comer cerveja.
Não, eu não tô obrigando ninguém a fazer nada. Mas a gente tá na Itália. Não tem o que fazer, tem que tomar uma cerveja depois. Não, tá cheio. A gente comeu toda a massa do restaurante que serviram pra gente. Acho que eles estavam querendo se livrar do espaguete e botaram tudo no nosso prato. Meu Deus do céu. Assim, ó, maravilhoso. Maravilhoso. Meu Deus. Assim, ótimo. A massa muito bem feita. E com bacon e molho de tomate. Só que o molho de tomate não era um molho de tomate. Era tomate. Era isso? Era tomate? Do tomate esmagado, refogado. Eram tomates refogados que virou um molho de tomate, assim, tipo, Assim, ó. feito na hora. Nossa, que coisa mais deliciosa. Era Espagueteria o nome do lugar, fica pertinho. Comendo. 14 euros a média dos pratos. É, isso. Fica pertinho do Campo de Fiore. Vale, assim, vão. Vale muito. Outro motivo é que, assim, pelo que a gente tá vendo, todos os restaurantezinhos famosos de Roma, assim, os mais recomendados na internet, é impossível de tu conseguir comer chegando aqui. Tem que reservar com muita antecedência. E a gente não gosta de reservar restaurante com um monte de antecedência antes de vir para a viagem, porque a gente não sabe o que a gente vai estar fazendo, né? Tipo, num horário específico. Às vezes já aconteceu da gente reservar alguma coisa, daí a gente fica preso naquele dia, a gente não pode fazer tal coisa porque a gente tem reserva. Exatamente. Então, assim... E perde a espontaneidade da viagem. Da viagem, né? Perde um pouco da graça, assim. Então a gente prefere entrar num lugar e comer, ver ali. E é bom que a gente ache essas coisas, assim, esses tesourinhos, assim, escondidos, né? Então, assim, muito bom. Talvez... É capaz de ser o pior restaurante de Roma, esse foi o primeiro que a gente comeu. Mas ele era muito bom. Então, assim, valeu a experiência. Agora a gente chegou em um outro lugar aqui que ele é muito importante para Roma por dois motivos. Um, porque o nome desse lugar é o Largo de Torre Argentina. E essa escavação, esse lugar, foi onde o Júlio César foi assassinado pelo Brutus, aquela história que todo mundo conhece, que tem filme. Mas, hoje em dia, esse lugar ainda também é muito importante porque ele é um santuário de gatos. Os gatos vivem aqui pelas ruínas desse palácio e dormem na sombrinha. E aí tem funcionários que ficam aqui e alimentam os gatos. Inclusive, eles pedem para ninguém alimentar os gatos porque eles são alimentados todos os dias. E quando tu dá comida pro gato, arrisca o gato sair pra rua pra pedir mais comida e ser atropelado. Né? Opa, mas gatinho de pátio. Todo gato é antipático. Gatinho, que não era. Gostava de carinho na barriga. Aí eu fui fazer carinho nele. Daí ele me olhou assim, empurrou minha mão. Sai, tirou minha mão assim. Não quero carinho. Chata. É bem legal, gente. Assim, aqui esse lugar é uma associação sem fins lucrativos que cuida dos gatos, assim, que eles moram aqui, né? E aí cuidam deles. Tem uma lei na Itália que, assim, onde tem mais de 3 gatos vivendo, tu não pode mexer nos gatos, não pode tirar os gatos de lá. Você tem um monte de gato morando aqui e eles decidiram fazer esse santuário, né, pros gatos. Mas muito legal os gatinhos aqui, morando no meio das ruínas de Roma, um santuário de gatos. Então, gente, agora a gente veio aqui na Via de Corso, que é a principal rua de compras, assim, de Roma, né? E a gente entrou nesse shoppingzinho aqui, que é a Galeria Alberto Sordi. Legal, né? Tudo fechado. Atrás desses muros tem as lojas. Aqui, tá vendo? Tem loja mesmo aqui. Só que tem um muro na frente. Entendi. Talvez esteja tendo algum evento aqui. Vai fechar todas as Vai lojas. fechar todas as lojas. Muito estranho, né? Sei lá. Férias coletivas. Férias coletivas. Tudo bem, que a gente tá no início de setembro. A Itália praticamente toda fecha em agosto, todo mundo sai de férias, assim. E aí o pessoal volta em início de setembro, talvez não tenham voltado ainda. Hoje Pois é, dia 7, 7 né? de setembro hoje. Que estranho. Estranho, vamos continuar caminhando por aqui. A gente continua pela Via do Corso aqui. E aí, gente, é absurda a quantidade de gente nessa rua. E a rua é aberta para carro, não é fechada. Mesmo assim, todo mundo andando no meio da rua. Não sei como é que tá funcionando isso daqui. Uma hora ou outra vai todo mundo ser atropelado. Se fosse eu dirigindo, não ia ter ninguém no meio dessa rua aqui. Mas tem todas as lojas que vocês podem imaginar, assim, tipo, que vocês esperam de uma rua de compras, assim, tá? Mango, Apple, Zara, todas essas coisas, tem tudo aqui.
é que logo saindo da via de Corso aqui, a gente passa por essa rua chamada Via Bologna, que tem várias lojas ainda mais caras, tipo Dior, Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton. E aí no final dessa rua fica a Praça de Espanha e uma escadaria espanhola, alguma coisa assim o nome, que é um lugar famoso, mas não por nada especial, mas porque ele foi cenário do filme A Princesa e Plebeu, né? Não tem português. Sim. Que eles sentam nessas escadas aqui uma hora, no momento do filme, para tomar um sorvete, assim. Então e aí acabou que o lugar acabou ficando muito famoso por causa desse filme, que é um filme clássico sobre Roma, assim. Então, assista, é muito bom, é com a Audrey Hepburn. Então tá aí, esse lugar é famoso por isso. Agora a gente também vai sentar um pouco na escadaria ali. Mas a dica, ó, tá vendo a polícia ali, ó? Não pode ficar sentado aqui, esse que é o problema. Aí todo mundo levantando pra ir embora. Mas eu acho que a polícia deixa o pessoal ficar uma hora, assim, e aí de hora em hora eles vêm aqui mandar todo mundo levantar, e aí o pessoal tá todo aqui embora. Voltamos na Fontana de Trevi de noite para ver a fonte iluminada de noite. E Roma inteira teve a mesma ideia, aparentemente. Olha isso. Olha isso. Parece um show. Muito mais difícil de tirar foto. A fonte é fechada agora de noite, então tem uma grade logo aqui atrás da gente. Então ninguém pode descer como de dia as pessoas desciam. Mas todo mundo se acumula aqui. Eu não sei, na verdade, se tem mais gente do que de tarde, se é só menos área para espalhar, né? Muita gente. Absurdo, absurdo. Tá numa rua aqui agora que é muito estreita, com mesas do ladinho aqui, no meio da rua, dos restaurantes, e passa carro, muita gente caminhando e passa carro, então os carros são bem apertadinhos e o pessoal tem que se apertar perto das mesas para os carros poderem passar. Muito engraçado. Vou falar desse lugar aqui, a gente estava andando naquela rua super movimentada que eu mostrei para vocês, e aí eu tava falando pra Carol assim, nossa, o que eu queria que tivesse aqui era um café, ou sorveteria, ou doceria, que tivesse mesinha na rua, que a gente pudesse só pegar o doce e sentar, assim, exatamente o que a gente achou aqui. É uma gelatina. Tudo lotado e uma única mesa vazia. É, a única mesa vazia. O Rodrigo falou, corre. Talvez seja horrível, talvez seja por isso. Mas assim, nossa, perfeito o lugar aqui. Bem do lado tem um restaurante super chique, com fila pra entrar, assim, e a gente aqui todo maloqueiro sentando na mesinha de graça comendo um doce. De graça não que a gente pagou pelos doces, mas comendo um docinho aqui, bem casual. A gente acabou de ver um golpe acontecendo aqui. Golpe. Ele é um vendedor. É um vendedor, né? Ele usa táticas agressivas, talvez, assim. O que aconteceu? Tá. Bom, cara, isso tem no mundo inteiro. Tem em Nova York, tinha em Paris, tem em Porto Alegre, inclusive. Nas pizzarias da Plínio. Na pizzaria da Plínio em Porto Alegre. O que acontece? O cara vem nas mesinhas na rua, assim como a gente tá, e vem puxando um papinho com Buquê de flores. um buquê de rosas. E vem puxando um papinho, assim, oi, casal bonito, não sei o que, não sei o que. E aí ele pega e oferece uma flor pra mulher. Ele bota na mão dela, assim. Põe na mão dela, assim. E aí o que acontece? A pessoa desavisada, que não sabe do que tá acontecendo, ela pega, pra mim! Que lindo, obrigado! E pega a florzinha. E aí o que acontece? O cara cobra. Cobra do homem. Normalmente cobra do homem, sim. Eu não sei quanto é, a gente nunca comprou, né? Porque a gente sempre soube da tática, assim. E ele não aceita de volta. Ele não aceita de volta, não tem como tu devolver de jeito nenhum. Tem que pagar. Então, assim, tu tem que pagar aquela flor. Não sei se é caro, não sei, assim, se é um preço justo ou não. Mas, enfim, fiquem ligados quando vocês forem viajar, se estiverem num lugar, assim, mais ou menos turístico, ou em qualquer lugar, e alguém oferecer pra vocês uma flor, assim, ou qualquer coisa que te oferecerem, te dê na tua mão. Não tem problema se tu tá disposto a pagar. Sim. Só não pega achando que tu tá ganhando, porque não tem por que alguém te dar uma flor, né? Saibam que se alguém te oferecer alguma coisa e dar na tua mão, aquilo é vendido, ninguém vai te dar nada. No Coliseu, preparando para entrar, a gente vai... A gente tá dentro do Museu Vaticano agora. São Pedro foi enterrado aqui embaixo quando isso aqui ainda era um Monte Vaticano.